A paz do Senhor Jesus. Vamos hoje estar iniciando mais um livro da Palavra de Deus. Estamos lendo hoje Apocalipse, vamos começar hoje Apocalipse, capítulo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, a seu Pai, a Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar indo agora para o versículo 7. Eis que vem as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada, que 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 2. Carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, vai falando sobre a primeira carta que foi escrita sobre a igreja de Éfeso.
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o que não são, e tu os achaste mentirosos, sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aleluia. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e a prática das primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres, tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Agora, a partir do versículo 8, continua ainda no capítulo 2, vai falando sobre a segunda carta da igreja de Esmirna. É a segunda igreja que foi liberada a carta, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz, primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizia judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Agora, a partir do versículo 12, ainda do capítulo 2, a gente vai falar sobre a terceira carta da igreja de Pérgamo. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o seu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra lhes batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebeu. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 18, vamos falar sobre a quarta carta à igreja de Tiatira. Versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem ouvidos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente.
eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti a tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para se prostituírem como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, e ferirei a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende, e até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Vamos estar indo agora para o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e aguarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir do versículo 7, vai falando sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. Versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei para que venha e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém,
que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. A partir do versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, vai falar sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14, capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe o que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha à tua nudez, que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se ninguém ouvir a minha voz e abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, nós paramos agora no capítulo 3, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, e vamos dar sequência nos próximos vídeos sobre os capítulos que estão por vir sobre o livro de Apocalipse. Muito obrigado pela tua companhia. Fique com Deus, fique na paz.